A história dos pais da igreja nos ensinam a ter uma vida em defesa da fé e uma vida baseada na palavra de Deus. Uma igreja que valoriza a história desses homens, com certeza é uma igreja mais fiel à Bíblia e fiel a Cristo. Precisamos olhar para o nosso presente, para o nosso futuro, sim, mas devemos sempre fazer isso apoiado nos ombros desses gigantes da fé. Dentre os chamados pai da igreja, Tertuliano merece um lugar especial nessa história, seja como teólogo ou como defensor da fé. Ele atuou como um advogado da igreja diante das autoridades romanas e foi assim que ele compôs a sua Apologia. Ele nasceu em Cartago e foi o primeiro dos pais da igreja a escrever uma obra em latim. Sua conversão foi algo radical, o que levou a escrever que não acreditava em uma conversão que não fosse radical e completa, o qual ele escreve o seguinte: nós somos da mesma laia e natureza. Cristãos são feitos e não nascidos. O maior contributo de Tertuliano para a igreja foi na doutrina da Trindade. Ele foi aquele que colocou essa palavra no vocabulário da igreja. Tertuliano acreditava que o Pai, o Filho e o Espírito são um em essência. Eles são três pessoas distintas, mas são um em essência. Ele é um único Deus, composto assim por três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, através de suas obras, a qual ele publicou, ele se tornou professor de Cipriano de Cartago e também foi o predecessor de Agostinho. E acredita-se que morreu com a idade avançada. E uma frase de Tertuliano que marca toda a trajetória dos mártires é a seguinte: o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Cecílio Cipriano nasceu em Cartago e era de uma família rica. Ele era um advogado e também um homem culto. Ele passou a acreditar no cristianismo após ser movido pela serenidade dos mártires cristãos. Aos 35 anos, ele teve a sua conversão radical ao cristianismo. Ele foi aclamado como bispo da África Latina em 249. Na perseguição de Valeriano, ele sofreu o exílio e, posteriormente, assim, o martírio em 258. Cipriano ele entra para a história quando o procônsul, diante do seu mártir, lê a seguinte sentença: apraz que Tácio Cipriano seja degolado à espada. O bispo Cipriano então respondeu: graças a Deus por isso. E assim então Cipriano foi levado ao campo de Cesto, onde tira o seu manto e o seu capuz, dobra os seus joelhos e ora ao Senhor enquanto ele é decapitado. Não poderíamos falar da história dos pais da igreja sem falar de Agostinho de Hipona. Agostinho é um dos importantes teólogos da história da igreja desde o período de Paulo. Ele, e com as suas obras, foi tão importante para a igreja que acredita-se que a partir de Agostinho foi que o start da reforma começou a acontecer. Agostinho ele teve um papel importante no desenvolvimento tanto do cristianismo como da filosofia ocidental. Ele era bispo de Hipona, uma cidade da província romana da África. Agostinho nasceu em Tagaste. Sua mãe, Santa Mônica, era cristã devota. Já o seu pai, ele se converteu posteriormente no leito de morte. Aos 17 anos, Agostinho ele vai para Cartago a estudar retórica. Embora Agostinho havia sido criado como um cristão, ele ali começa a seguir o maniqueísmo, que acredita-se que há uma guerra entre o bem e o mal. Como todos os jovens da sua época, Agostinho então toma uma vida para si de hedonismo, ou seja, eles se vangloriavam assim nas suas aventuras sexuais. No livro Confissões, Agostinho ele diz que ele era voltado aos prazeres da carne e uma certa vez ele olha para a possibilidade de se tornar um cristão. Ele ora a Deus da seguinte forma: Senhor, dai-me a castidade,
mas não hoje. 2 anos depois, Agostinho cria um relacionamento com uma jovem e tem assim o seu primeiro filho, Adeodato. No verão de 386, ele está reunido com os seus amigos em uma praça, lendo e conversando, quando ele ouve vozes de crianças brincando e cantando uma certa canção. Pega e lê, toma e lê. Agostinho então entende que é Deus falando através do Espírito Santo para ele pegar a Bíblia e ler. E quando Agostinho toma a Bíblia e abre ela, ele abre o livro de Romanos e o trecho exato, segundo ele, é o seguinte: andemos honestamente como de dia e não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne para não hesitardes em suas cobiças. A partir daquele momento, Agostinho tem um encontro com a palavra de Deus e, como ele mesmo diz, o seu coração foi ferido pela palavra de Deus. Depois de se converter ao cristianismo, Agostinho desenvolve uma teologia até no momento desconhecida. Acreditando que a graça de Cristo era indispensável para a salvação do homem, ele assim ajuda a formular a doutrina do pecado original. Por causa das suas doutrinas sobre a salvação e a graça divina, onde a salvação é um presente de Deus através de Cristo pelo Espírito Santo, muitos protestantes consideram Agostinho como um dos pais da Reforma Protestante. Mas após o falecimento de Adeodato, seu filho, Agostinho, entristecido, vende todos os seus bens e fica somente com uma casa e faz dela uma casa monástica para si e para os seus amigos. Em 391, assim, então, Agostinho foi ordenado bispo de Hipona contra a sua vontade. Ele se torna então um pregador famoso e um grande adversário da doutrina maniqueísta. Em 395, então, Agostinho foi nomeado um bispo coadjutor de Hipona e posteriormente assim ele assume o trono episcopal, o do qual vem o nome Agostinho de Hipona, posição o qual ele manteve assim até o dia de sua morte. Nos mártires nós vemos a verdadeira marcha para Jesus. Enquanto caminhavam assim para a morte neste mundo, eles estavam se aproximando ainda mais próximo do seu mestre Jesus. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos, nos ajude a alcançar mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo o que a gente lançar por aqui. E se Jesus nos permitir, na semana que vem estaremos de volta com mais História da Igreja.